Olá! Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre o direito comparado, no âmbito de uma disciplina, tópicos em direito comparado, o common law e o direito público inglês. Nesse vídeo educativo de hoje, nós vamos discutir a metodologia do direito comparado. Olha que interessante, é um tema que tem despertado a atenção de muitos alunos, sobretudo da pós-graduação estrito sensu, porque há um grande interesse em fazer estudos em direitos estrangeiros, direitos de outros países, conhecer essas ordens jurídicas internacionais, enfim. Hoje nós estamos num tempo aí que requer esse tipo de conhecimento. Mas o que eu vou discutir hoje aqui é um pouco como a gente pode estruturar esse conhecimento, por isso a metodologia do direito comparado, e nós vamos entender alguns aspectos centrais dessa metodologia para que a gente possa utilizar nas nossas dissertações de mestrado, teses de doutorado, tá? Queria falar assim rapidamente, um pouco breve, não é um percurso histórico, mas fazer estudo de direito comparado não é uma novidade, não é uma coisa contemporânea. Já se discute o direito comparado desde os romanistas, do século XIII, já se fazia isso na Idade Média, o século XIX institucionaliza um pouco esses estudos de direito comparado como uma necessidade de conhecer mesmo outras ordens jurídicas. Então, ele se institucionaliza, como uma disciplina diferente das outras, apesar de trabalhar com conteúdos de vários direitos. O direito comparado, ele se institucionaliza no século XIX, depois ele se desenvolve e até hoje em dia fala-se de uma eventual crise no direito comparado. Quer dizer, a gente sequer desenvolveu esse conteúdo tão bem e já se fala assim numa eventual crise. Alguns autores que vão trabalhar esse tema levantam essa questão que vale a pena, quem quiser entender, aprofundar um pouco nisso. Mas uma coisa que é interessante na origem é que o direito comparado, ele era pensado muito a partir só da função. Então, eu queria, por exemplo, entender o que era um contrato. Então, eu queria entender o que era um contrato no Brasil, o que era um contrato na África, o que era um contrato na Europa. E então, começava-se um estudo comparatista a partir da função desses institutos jurídicos que passaram a ser estudados. E comparar, portanto, esses direitos. Então, eu pegava lá um instituto, pela sua função, começava a fazer a comparação entre as ordens jurídicas, Então, fazia-se a comparação entre os direitos diferentes de diferentes países, buscando semelhanças e diferenças entre essas ordens jurídicas, E também buscando algumas soluções. Isso sempre foi um objetivo também do direito comparado. Por que eu vou estudar outras ordens jurídicas? Vou estudar outras ordens jurídicas para ver em que medida eu posso aperfeiçoar a minha própria ordem jurídica, Mas era interessante que nesse início e até nos dias atuais, sai-se um pouco dessa ideia de função e passa a pensar um pouco numa comparação mais neutra. Se é que isso é possível, considerando que todo mundo que vai comparar acaba fazendo, levando em consideração elementos ideológicos, históricos, culturais, Mas uma coisa realmente mudou da origem para o momento contemporâneo agora. A gente sai de funções, então eu deixo de estudar, igual eu falei, só contrato ou algum instituto processual, um mandado de segurança, por exemplo, quero comparar como ele funciona em várias ordens jurídicas, e passo a pensar no objeto, comparar normas, comparar países, comparar sistemas, as famílias de direito. Eu vou comparar o common law com o sistema romano-germânico, E não só aquela ideia do contrato. Então, há uma complexificação um pouco maior dessa questão do direito comparado, Agora, se eu estudar só o direito estrangeiro, então eu pego uma legislação de outro país,
eu quero comparar a Constituição colombiana com a Constituição brasileira. Eu estou fazendo direito comparado? E aí precisa-se fazer uma distinção interessante entre estudos de direito estrangeiro e o estudo do direito comparado. Mas que diferença que é essa? A diferença está relacionada com o método e com a síntese comparativa, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que isso é feito. Então, para que eu possa dizer que foi feito estudo de direito comparado, não basta simplesmente eu consultar uma legislação de outro país. Eu preciso também desenvolver metodologicamente instrumentos e elementos para que a comparação seja feita, né? Porque senão eu vou estar trabalhando com aquilo que uma literatura chama de um direito comparado imperfeito, incompleto, porque a pessoa simplesmente compara, mas não tem metodologia alguma para desenvolver essa comparação, né? E existe também uma diferença entre o direito comparado, que é quando eu estou comparando as ordens jurídicas de vários países ao mesmo tempo, que a gente fala que é uma comparação atual e sincrônica da história do direito. Porque na história do direito, se eu pensar também, eu estou comparando vários direitos, mas dentro da mesma ordem jurídica. E eu estou voltando para o passado. Isso é o que se chama de uma comparação diacrônica. Então, o direito comparado, ele não se confunde com a história do direito, né? E para que serve o direito comparado, né? Muitos alunos querem fazer estudo de direito comparado, conhecer, mas isso vai ser útil em que medida? Numa pesquisa, num raciocínio, né? Então, a gente pode pensar tanto numa função utilitária, que é buscar em outros direitos soluções, como isso já foi feito no passado, por exemplo, evolução, tendências, uniformização, ou então uma questão meramente cultural, o conhecer outras ordens jurídicas, né? Às vezes buscar origens, influências, né? Conhecer melhor o nosso sistema pode ajudar o direito comparado a nos auxiliar nesse sentido, né? Ou então conhecer o direito estrangeiro para buscar como que ele se aplica, como que ele é interpretado, né? Tem uma função hoje em dia que está mais ligada ao campo do direito internacional, que é a harmonização entre os direitos. Se a gente pensa em mercados comuns, como a União Europeia, como o Mercosul, por exemplo, né? Nós vamos trabalhar aí com o campo de harmonização, ou então até entidades internacionais que já fazem isso de uma maneira mais sistemática, né? Um CITRAL, por exemplo, é um exemplo de uma instituição que faz essa comparação constante entre os direitos, no sentido de tentar entender a sua evolução, funções, enfim. Tem uma série de objetivos do direito comparado e eu tenho que pensar o que eu estou buscando efetivamente na minha investigação, se eu quero usar o direito comparado, né? Agora, e do ponto de vista metodológico? Porque eu havia dito que a metodologia era, de fato, aquilo que vai distinguir o direito comparado de outros, do estudo do direito estrangeiro, né? Voltando aqui naquela noção apresentada anteriormente. Mas, do ponto de vista metodológico, tem ali 4 questões que são importantes. Primeiro é o objeto. O que está se comparando, né? Isso é importante do ponto de vista metodológico. Depois, o processo em si. Como é que se compara, né? Porque eu posso comparar o direito positivo tão somente, eu posso comparar o direito aplicado, eu posso comparar a doutrina que interpreta aquele direito, né? Então, e outra coisa que é importante nessas questões metodológicas, além do objeto e do método, é uma ideia muito importante para o direito comparado, que é comparar o comparável. Pode parecer uma frase estranha, mas isso é importante para o direito comparado, porque eu não posso tentar comparar aquilo que não é compatível, que não tem uma relação entre si, né? Que não tem qualquer proximidade, porque aí eu estou comparando coisas que são muito diferentes e, obviamente, eu não vou chegar a resultado nenhum, né?
Em geral, o que acontece quando se faz um processo de comparação, né? Eu tenho aquele elemento inicial, que é o que a gente chama de comparandum, que é aquele ponto de partida. Vamos imaginar, eu tô comparando o mandado de segurança aqui no ordenamento jurídico brasileiro, né? Eu quero comparar isso com uma ação que é bastante semelhante, mas que tem um outro nome no direito francês. Ele é o meu comparandum, porque eu tenho um ponto de partida, algo vai ser comparado com o elemento a ser também observado, mas que não é exatamente o ponto de partida, é o segundo elemento. E eu posso elencar uma terceira via aí, ou outro país, outra ação, enfim, 3 constituições diferentes, comparando, e o tertium comparationes, que é uma terminologia usada para dizer como que eu vou fazer essa comparabilidade. Bom, está parecendo que isso está um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar isso um pouco melhor, apresentando para vocês os principais métodos de comparação. Nós temos 3 grandes métodos de comparação que vale a pena a gente fixar as ideias deles. O primeiro é uma ideia de macrocomparação. E o que eu faço na macrocomparação? Ou o que eu estou comparando nessa macrocomparação? Eu estou comparando os sistemas jurídicos em sua totalidade ou na sua globalidade, ou então famílias de direitos. Eu quero comparar, por exemplo, quais são os países que têm o direito no sistema, na família do common law? A Inglaterra, os Estados Unidos, África do Sul, são países com um sistema de common law. África do Sul, há controvérsias de ser um sistema misto, né? Mas a Inglaterra e os Estados Unidos são classicamente países do common law. Então, eu quero comparar esses países e, com isso, eu vou fazer uma macro comparação, porque eu estou trabalhando com temas muito amplos, né? Ou então, eu posso fazer também na macro comparação a comparação de famílias distintas. Eu quero comparar a Europa continental com a Inglaterra insular, que é a família do common law, com a família romano-germânica. E por que se chama macro comparação? Justamente porque eu estou comparando elementos que são mais amplos do que instituições menores. E se eu for fazer uma comparação com institutos menores, com questões mais restritivas, eu já vou cair no segundo método, que é o método da microcomparação, né? Aí sim, eu comparo normas, eu comparo institutos, eu comparo organizações. Por exemplo, se eu estiver falando de ato administrativo, como que é o ato administrativo na França, como que é o ato administrativo na Alemanha, como que é o ato administrativo na Inglaterra. Isso é o que nós denominamos microcomparação, né? E tem uma comparação intermediária aí que é a chamada mesocomparação, né? Eu posso comparar ramos do direito de diferentes ordens jurídicas, que é o que nós vamos fazer um pouco aprofundando em outra discussão, que é, por exemplo, quando eu falo de direito administrativo comparado. Imaginem eu comparar o direito administrativo na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia. Enfim, isso é intermediário entre a macrocomparação, que seriam as famílias de direito, e a microcomparação, que seriam os institutos jurídicos. Então, eu posso fazer estudo de direito comparado, considerando esses chamados 3 métodos de direito comparado. Vamos aprofundar um pouco na macrocomparação. Eu já expliquei o que é, mas eu queria mostrar para vocês um pouco como que a gente monta metodologicamente e de maneira estruturada um quadro comparativo, né? Para fazer, finalmente, então, a comparação estruturada. Eu tenho 2 eixos no meu quadro. No primeiro eixo, eu vou colocar aqui as ordens jurídicas que vão ser comparadas. O eixo paradigmático. Ordem jurídica A, Brasil. Ordem jurídica B, Estados Unidos. Ordem jurídica C, França, etc. Né?
Depois eu tenho os eixos sintagmáticos, que vão aparecer para eu formar um quadro. Esse quadro que vocês podem ver. E nesse quadro a gente vai indicar elementos que vão ser selecionados para comparar. Por exemplo, elemento 1, eu quero comparar a forma de governo. O elemento 2, eu quero comparar se o país é unitário de regime federativo. Eu quero comparar o elemento N, se o país é de religião católica ou muçulmana. Porque quando eu vou fazer com direito comparado, os elementos não são só estritamente jurídicos. Eu posso levar em consideração também questões extrajurídicas, né? Questões metajurídicas, que me auxiliam a compreender por que aquele ordenamento funciona daquela maneira. E qual que é a função desse quadro? O que esse quadro vai servir? Para que eu tenho que montar o quadro? Para que ao final eu consiga criar aí, conforme a gente está vendo ali, uma síntese comparativa, que é o RC. Ele me mostra o que eu tenho de comum em todas as ordens jurídicas, por exemplo, né? E fechando o outro lado do quadro, o O indica elementos que foram selecionados e o seu somatório, ou seja, o que tem de comum, o que tem de diferente, o que agrega, vamos dizer assim, de informação semelhante, tudo aquilo que eu estiver buscando no campo do direito comparado, eu vou montar esse quadro a partir dos meus interesses. Então, eu não tenho como dizer previamente quais vão ser os conteúdos do eixo paradigmático, eu não tenho como dizer qual vai ser do eixo sintagmático, por quê? Isso vai depender do objetivo dessa pesquisa que vai ser desenvolvida. O que eu quero comparar e o que eu vou comparar dentro dessas ordens jurídicas. Então, isso está dentro do método da macrocomparação, mas que eu também posso usar no método da microcomparação. Esse quadro que a gente acabou de ver falando da macrocomparação, porque eu falei de elementos mais amplos, a gente também pode colocar no campo da microcomparação. Então, imagine, por exemplo, que eu quero saber qual é o regime jurídico dos agentes públicos, dos servidores de um determinado país. Então, eu pego o Brasil. Aqui nós temos estatutários, seletistas, contratados temporários, etc. Os servidores estão previstos na Constituição. E nós somos um país de regime federativo, com a União, os estados e municípios, etc. E eu começo a comparar todos esses elementos que eu escolhi aqui com um outro país. França, é federativo? Não, é unitário, né? Lá tem mais de um regime jurídico servidor, como se fosse seletista estatutário? Não, sim. Então, eu vou montando aquele meu quadro comparativo a partir das minhas escolhas e dos elementos, enfim, que eu tenho interesse em fazer, né? Agora, é claro que dificuldades que a gente vai encontrar, né? Eu acho que agora, assim, uma das grandes questões que talvez o direito comparado nos coloca, sobretudo na microcomparação, é aquilo que eu já havia dito, né? Identificar institutos que são comparáveis. Por exemplo, eu já me deparei com uma discussão. Será que existe ação de improbidade administrativa na França, nos Estados Unidos, né? Eles não vão ter nos Estados Unidos, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa. Eles vão relacionar essa ideia com a corrupção. Então, eu preciso identificar as leis dos Estados Unidos que estão responsabilizando os agentes públicos, qual que é o conteúdo dessa lei, se eles têm o princípio da moralidade administrativa na Constituição, né? Então, às vezes eu estou tentando comparar coisas que não são efetivamente comparáveis, né? Porque tem uma diversidade de questões, variação das línguas, porque um outro problema do direito comparado, né? Como que eu traduzo aquelas questões se eu estou trabalhando com textos em outras línguas? Então, eu peguei aquilo do inglês. E como é que eu vou traduzir aquela ideia, né? Então, tem histórias distintas de formação cultural daquele país, tem as técnicas jurídicas diversas, tem os sistemas, famílias diferentes, common law, civil law. Então,
tudo isso vai nos dificultar um pouco na microcomparação, né? Então, eu vou escolhendo aí na microcomparação as funções. Talvez isso aproxime mais, né? Contrato. Será que aquilo efetivamente é um contrato? Que eu vou poder comparar ou não vou poder comparar? Então, olha que interessante, né? Quando a gente vai entrando na discussão, como que as coisas vão se tornando um pouco mais complexas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa complexidade, ela nos ajuda a entender qual que é o meu objetivo, o que, que eu quero com o direito comparado, que método que eu vou utilizar, né? Então, da microcomparação, se eu quero, de fato, fazer comparações pontuais sobre institutos específicos, é o da microcomparação que eu vou usar. Mas sem deixar de lado eventuais macrocomparações, que eu posso localizar aquele instituto no país, na família do direito, na história, na religião, enfim, e fazer um pano de fundo aí que me ajude a entender melhor e criar o processo metodológico dessa comparação, né? Outra coisa que é interessante no método da microcomparação é que eu posso encontrar aquela resposta do que é comparável, por exemplo, buscando um instituto que dá uma resposta a uma necessidade semelhante. Às vezes o nome é outro, a estrutura jurídica é diferente, mas elas vão resolver o mesmo problema, né? Então, é uma forma de falar, isso é comparável, porque o instituto que eu estou estudando aqui, ele resolve o mesmo problema nos dois sistemas, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, etc., né? Ou então que eles desempenham funções equivalentes, né? Ou intervenham na solução de questões jurídicas de natureza semelhante. Então, eu vou tateando aquela bibliografia, literatura, explicação que é dada sobre o instituto para poder, então, efetivamente fazer uma comparação. Então, concluindo aqui um pouco sobre a microcomparação, né? Então, eu faço aquele quadro da mesma forma que a gente acabou de ver para macrocomparação e levo em consideração também esses outros elementos, né? Estou dizendo isso só para sintetizar e aproximar um pouco a macrocomparação da microcomparação. Agora, e as dificuldades que esse comparatista tem? Eu acho que a gente precisa estar ciente de que a utilização de uma metodologia de direito comparado, ela é complexa e ela sempre vai ser aproximativa, né? Por exemplo, nem sempre a gente vai ter estudos que nos apoiam a fazer essa comparação. Por exemplo, é raro, ou a gente encontra pouquíssimas obras de direito comparado que já se debruçaram sobre isso, de maneira em que vai faltar um pouco de concepção, de modelo teórico, etc., que a gente pode utilizar, né? Um certo casuísmo, um certo empirismo na decomposição daqueles institutos jurídicos, né? Em determinados elementos, então isso pode gerar alguma dificuldade para o comparatista, né? Não tem uma sistematização entre essas ideias, nem sobre o direito comparado, veio que a gente não tem uma bibliografia muito aprofundada, né? Enfim, e às vezes até elementos de influência cultural, um etnocentrismo, né? Um europocentrismo, em que países exercem influência sobre o nosso pensamento. O Brasil, por exemplo, o fato de ter sido colônia de Portugal, né? Trouxe uma série de institutos que geraram influência e que, por sua vez, em Portugal, tiveram influência da França em Portugal. Então, a gente tem uma série de efeitos culturais que, às vezes, nos cegam, né? Quando a gente vai fazer uma efetiva comparação entre essas outras ordens jurídicas, né? Agora, uma coisa é uma recomendação importantíssima para quem vai fazer estudo de direito comparado. Não existe trabalho sério de microcomparação sem uma prévia e adequada preparação no nível da macrocomparação, né? A pessoa tem que estar ciente
daquele ordenamento jurídico, da integração daquele ordenamento jurídico numa família de direito, no modelo de Estado, na estrutura organizacional, enfim, tem que conhecer um pouco mais o país, até para selecionar. Existe um casuísmo na seleção. Às vezes a gente pergunta para o aluno, mas por que você selecionou França e Alemanha e não selecionou China e Índia, por exemplo, né? Então, esse casuísmo na escolha dos países, nessa história, precisa estar um pouco mais bem explicada para que a pessoa possa fazer estudo de direito comparado, tá? E o processo comparativo, se a gente une a micro e a macro comparação, avançando um pouco, eu acho que são 3 fases também, que vale a pena a gente apresentar essa síntese para vocês visualizarem e gravarem um pouco como é que vai funcionar esse raciocínio. As fases do processo comparativo são 3, tá? Primeiro é uma fase analítica, é uma fase de conhecimento. Nós vamos buscar as fontes de preferência originárias, né? Pegar toda a complexidade das fontes. As fontes do direito não são só a lei, tem a jurisprudência, tem a doutrina, né? Tem também comentários, enfim, hoje em dia com a internet você tem vídeos. Então, você tem que levar em consideração toda essa complexidade das fontes, né? E usar um método próprio da respectiva ordem jurídica. Como que aquela ordem jurídica interpreta, né, o direito. E procurar conhecer uma coisa que, às vezes, os comparatistas têm dificuldade, é conhecer o direito vivo, né? Porque a gente fala muito, trabalha aquela diferença de law in the books, law in action, né? Não é o direito que está nos livros, mas e o direito real, sua aplicação? Então, o direito comparado tanto será melhor se ele conseguir conhecer a realidade, tá? Então, essa primeira fase é analítica, vamos levantar as informações importantes. Depois vem a segunda fase, que é a fase integrativa, é onde eu vou somar elementos microcomparativos, macrocomparativos, né? Integrar com elementos históricos, metajurídicos, dados do sistema, tentar fazer essa integração para eu compreender aquelas normas que eu estou querendo comparar. E, por fim, eu vou fazer a síntese comparativa. Né? Se vocês lembrarem, voltarem lá e lembrarem do quadro, é aquela ideia, né? Uma vez que eu comparei aqueles países com aqueles elementos, que resultados eu chego, pelo menos em termos de semelhanças, diferenças, tendências, enfim, dependendo do objeto, do meu objeto de investigação também, tá? Outras questões que eu gostaria de levantar, já caminhando um pouco para o final aqui dessa minha exposição, é que há questões novas a serem consideradas e dificuldades também. Eu falei de algumas, mas outras também vale a pena levantar. Por exemplo, a questão da linguagem, né? Porque nós falamos da tradução, mas tem também o problema de transpor aqueles elementos jurídicos para uma única linguagem. Será que quando eu traduzo tudo na mesma língua, eu vou conseguir efetivamente fazer uma comparação, né? Ou então, será que essa minha linguagem é uma linguagem neutra? Ou não, ela já está embebida de uma série de influências, etc., né? Eu estou estudando esse direito vigente, que é só o direito positivo, onde estrutural, funcional, ou eu estou estudando também o direito vivo, o direito em funcionamento, né? Uma preocupação que os comparatistas têm, né? E quando eu começo a agrupar a minha comparação nos sistemas jurídicos, em diversas famílias, eu também passo a contribuir do ponto de vista pedagógico para que as pessoas que estudam direito no mundo inteiro possam compreender como que funciona aquele instituto, naquela ordem jurídica, etc., né? Então, o que eu posso dizer em síntese para vocês é que o direito comparado, ele é uma ferramenta muito importante para as pesquisas.
ele nos ajuda a aprimorar o nosso sistema, conhecer culturalmente outros países, né? Trazer respostas para perguntas que talvez o nosso sistema ainda não tenha, né? Mas, por outro lado, ele tem uma série de dificuldades, né? Ele tem uma complexidade metodológica que vale a pena estudar, aprofundar na bibliografia existente sobre o tema para que o estudo seja desenvolvido de uma maneira que tenha consistência e possa, de fato, colaborar para os estudos mais aprofundados, né? Então, nesse vídeo educativo, você conheceu um pouco mais profundamente os desafios que são apresentados para o estudo de direito comparado de uma maneira metodologicamente estruturada.